Shalom, amados, graça e paz a todos. Nós estamos aqui no Greg Avery New Testamento, né? Aqui nós temos a palavra aqui em Apocalipse capítulo 1, no verso 8. Nós temos aqui Ego-Emi, né? Que aqui seria, dentro da narrativa, o Messias falando para João: eu sou Ego-Emi to Alfa, né? Ego-Emi to Alfa. Eu vou fazer um risco aqui na letra alfa, fazer uma setinha aqui. Aqui temos a letra alfa, né? Que seria uma glótica, né? Faríngea, seria uma interpolação de uma glótica faríngea consonantal, semítica, né? Ou seja, mesmo escrito em grego aqui, né? Existe um hebraísmo. Existe um hebraísmo, tá? E esse hebraísmo que existe aqui, tá, seria uma midrash associativa, ou seja, quando esse texto foi escrito por João, ele falou dentro de uma retórica semítica para que as pessoas entendessem o que o Messias estava querendo passar aqui no verso 8. Então isso é algo muito interessante. Quando fala que é o alfa, que seria a letra que eu fiz a setinha aqui, circulei para vocês, está dizendo que ele é o princípio, né? Kaito ômega. Nós temos aqui a primeira letra do alfabeto grego, que é o alfa, e a letra ômega também, que seria, no caso, a segunda letra, né, do alfabeto. Aliás, a última letra do alfabeto grego, né? Ambas as letras estão simbolizando o Aleph e o Tav, que seria a primeira letra do alfabeto hebraico e a última letra, né? Por isso que fala o princípio e o fim, né? O princípio e o fim. Então isso é algo muito interessante, né? Então ele fala que seria de Goemi, to alfa, to ômega, né? Ele diz que seria o alfa e o ômega. Vou circular aqui, onde eu coloquei a setinha, está a letra ômega, no caso em grego, que seria a última letra do alfabeto grego, tá ok? Que seria o Aleph e o Tav. Continuando aqui, Arre, o princípio, Caetelos, né? Caetelos, o princípio e o fim. Então é algo aqui que nós estamos colocando. Aqui temos o verbo lego, né? O verbo lego, legei, legeirokirios, né? Ou seja, diz, né? Diz o Senhor. A palavra Kyrios aqui, o mais interessante é que a palavra Kyrios aqui, ela seria uma interpolação do tetragrama. Para quem não sabe o que é o tetragrama, ele, na realidade, né, ele faz parte de consoantes vocálicas, né? Ou seja, aliás, o tetragrama, para quem não sabe o que é o tetragrama seria o nome de Deus em hebraico. O nome do Pai de Cristo em hebraico, né, que é composto por quatro consoantes em hebraico, Yud, Re, Vav, Re, né, que as pessoas conhecem como Jeová. Inclusive, os próprios testemunhos de Jeová, né, eles colocam, aqui nesse texto, aqui eles colocam o nome Jeová, onde está Kyrios, porque eles sabem disso. Legeiro Kyrios, Roon, o que é, Kairoé, o que era, Kairo, Ercomenos, né, o que há de vir. Eu quero dar uma paradinha aqui nesses três princípios aqui que foi colocado, porque aí nós temos aqui também um outro hebraísmo dentro do grego, né? Aqui nós temos o verbo ser, expresso em grego, em três tempos verbais, né? A questão roon aqui seria rovê em hebraico. Rovê em hebraico seria no tempo verbal do presente, no caso em hebraico.
O verbo em, o verbo em grego aqui, ele está interpolando o verbo raiar, no sentido de era, de passado, né? E a palavra ercomenos aqui está interpolando o verbo raiar no futuro, errie, né? Ou seja, nós temos aqui dentro do grego um hebraísmo, né, da questão do verbo ser nos três tempos verbais. E o mais interessante é que o tetragrama, que é formado pelas consoantes Yud, Re, Vav, Re, elas têm como raiz o verbo raiar, o verbo ser, né? Então, ou seja, aqui no verso 8 está dizendo que esse Senhor que interpola o tetragrama, ele era, ele é e ele será, né? E o que era, é e será é eterno. Por isso que os judeus eles chamam o tetragrama de eterno, o Deus, o Pai de Jesus de eterno, né? Aí ercomenos-ró, aí temos aqui a última palavrinha aqui do verso 8, temos a palavra pantá, pantá, crotor, pantacrotor, pantacrotor, né? Significa todo-poderoso, né? Aqui se diz que seria o Todo-Poderoso, ou seja, e por que que Jesus aqui, por que que Yeshua está se colocando aqui como o Todo-Poderoso? Porque no conceito semítico, o Mashia, ele é o El, né? O El Shaddai, né? Ele é considerado o Todo-Poderoso porque por representar o próprio Deus em totalidade. Então isso é um fato muito importante que nós temos que atentar aqui e observar, né? Então, por exemplo, aqui vocês viram que em grego existe hebraísmos aqui, revelações, né? E aqui o próprio João está fazendo o quê? Uma midrash associativa. O que é uma midrash em hebraico? Midrash significa a partir do estudo, né? Ou seja, a palavra drash, que seria uma palavra que vem do verbo trilit, né? Que vem do verbo investigar. Quando você investiga as escrituras, você extrai um estudo, né? Midrash, na preposição mi, a partir do estudo, né? Então, ou seja, uma midrash é quando você, a partir do estudo, você começa a conotar alguns aspectos, tá? Então, isso é algo muito importante de se entender, né? E vamos dar um pulo aqui no Taná, que seria a Bíblia hebraica, né? Vamos observar que se a gente acha aqui o Taná, na Bíblia hebraica, encontramos aqui o Taná. Tá? O Taná é o nome dado ao seu Antigo Testamento. Temos aqui a Bíblia hebraica, Gênesis, né? Temos aqui Gênesis 1, verso 1. Temos aqui Bereshit, né? A palavra Bereshit aqui, se eu fosse ler em grego, eu ia ler Endarhe, né? Que seria em princípio, né? Bereshit, aqui o verbo bará, que é criou, que em grego seria traduzido para a palavra apoiesen, que seria criar no sentido de fazer, né? E Elohim aqui seria Theos, né? Roteos, né? Em grego, mas aqui está em hebraico Elohim, né? E temos aqui que eu vou fazer uma bolinha aqui circular de azul, de vermelho, né? Claro. A partícula it, que eu vou circular de vermelho aqui, ó. A partícula it, né? Essa partícula it aqui, né? Em hebraico aqui, ela é uma preposição acusativa. Ela não tem tradução nem para o grego e nem para o português. Por isso que você, quando você lê a Bíblia em português, você não fica sabendo dela, né? E ela seria o quê? Uma preposição que acusa o objeto direto, né? Ou seja, dentro da narrativa aqui, Deus está criando através de um intermediário. Ela acusa o objeto direto. Isso é algo muito interessante, porque aqui nós temos o que? O Aleph e o Tav. A primeira letra, né? A preposição et ela é composta pela letra Aleph e a letra Tav, que é a primeira letra do alfabeto hebraico e a última letra do alfabeto hebraico.
Então, ou seja, quando você vê João falando que ele é o alfa e o ômega, ele está dizendo que ele é o alfa, ou seja, ali João fala que Jesus ele é o alfa e o ômega, o Jesus está dizendo que ele é o quê? Ele é, né, é, o Aleph e o Tav, ou seja, ele é aquele que acusa, né, o objeto direto da criação. Ou seja, ele seria aquele que intermedia a criação, né? Então, ou seja, ali em Apocalipse 1:8, ao invés, além de ter ali os hebraísmos, né? Nós observamos que ali também existe uma midrash associativa. Ele está falando de algo da criação, né? Então, ou seja, que ele é o ser, né, que ele intermedia a criação. E quando o verbo, né, que é o próprio Cristo, ele diz que ele é o tetragrama, porque na criação, né, o tetragrama, que é o Pai, estava nele, como verbo, estava habitando nele, né? Por isso, quando você lê João lá, João capítulo 1, no Evangelho diz Enarre Eurologos, né? Em princípio era o Logos. Kairologos é um proston theon, né? E o Logos estava com o Theon, com o Deus, né? Que seria o tetragrama. Kaiteos Eurologos. E quando fala aqui o Logos eram Theos, né? A Theos seria na forma de sujeito, né? Na forma de sujeito do objeto direto. E Theon seria na forma atributiva de objeto direto. Ou seja, o pai seria o atributo do objeto de direto, e o Theos, que seria o Logos ser um Deus, ele seria aquele que atribuía, né, a questão do objeto direto, né? Ou seja, ele é qualificado pelo objeto de direto. Então isso é algo muito interessante. Então, por exemplo, aqui nós vemos que Elohim et Hashamayim. Aqui temos Ve'et Haaretz, né? Mais uma vez aqui temos o Aleph Tav, que é a preposição acusativa, só que com o Vav conjuntivo aqui, né? Ve'et Haaretz, ou seja, ele criou através do Aleph Tav o céu e a terra. Tá? Então isso é algo muito interessante que vocês podem observar. Então, por isso, quando a gente estuda as escrituras dentro de um viés mais amplo, né, nós observamos esses conceitos aí. Tá? Então, esse foi um pequeno estudo que eu passei para os irmãos, para você ver que tanto dentro do grego e do hebraico existe muitas coisas escondidas, tá? Que Deus abençoe a todos, em nome de Yeshua.